Vamos ver o que o Talmud nos fala sobre interceder a favor do próximo, pedindo, rezando em benefício do semelhante. Então isso é algo tão importante que os nossos sábios afirmam: Kol she'efshar lo levakesh rachamim al chavero ve'eino mevakesh nikra chote. Todo aquele que pode pedir piedade pelo seu amigo, companheiro, um companheiro que se encontra em apuros, ou um conhecido que está passando por uma fase difícil, uma situação delicada. Então, alguém que tem conhecimento da situação e, portanto, ele pode também rezar pelo outro, pedir misericórdia, piedade dos céus a favor do amigo, do companheiro, e não faz, nikra chote. É considerado, é chamado de pecador. Ou seja, isso não é só uma omissão, não é só falta de boa vontade, é algo grave, porque todos nós somos responsáveis uns pelos outros, devemos ter fraternidade e solidariedade, então aquilo que afeta o outro deve afetar a nós também. Portanto, a pessoa tem que saber que quando ele tomou conhecimento de uma situação, portanto, ele poderia e deveria estar rezando pelo outro também, intercedendo pelo outro, e não faz, ele é considerado um pecador. Por outro lado, nos diz o Talmud, tratado Baba Kama 92a, Kol hamevakesh rachamim al chavero, ve'hu tzarich leoto davar hu ne'enat tchila. Quando uma pessoa é altruísta, e ele pede piedade e misericórdia, pede dos céus que tenham piedade de um amigo dele que se encontra numa situação delicada. Talvez ele está com problemas de saúde, ou talvez ele está com problemas de parnassá, de sustento, não é? Ou talvez ele quer muito filhos e está sofrendo de esterilidade, o que for, né? Aquele que pede misericórdia pelo amigo, pelo companheiro, e ele, aquele que está rezando e pedindo misericórdia, na verdade, ele precisa da mesma coisa para si, não é? Talvez ele também, aquele que está rezando, ele também precisa de cura e saúde. Ou talvez ele também precisa de uma melhora nos negócios, no sustento. Ou quem sabe ele precisa de filhos também. Então, diz o Talmud, todo aquele que pede misericórdia a favor, intercede pelo seu amigo, quando ele mesmo precisa daquilo, mas em vez de rezar por si, para si, ele dirige o foco, ele direciona os seus pedidos a Deus em favor do próximo, no final ele também acaba sendo atendido, e não somente isso, ele acaba sendo atendido antes. Então, pode ser que Deus vai atender às suas preces beneficiando o seu companheiro, mas por quem ele está intercedendo e rezando, mas antes de beneficiar o companheiro, Deus vai acabar beneficiando a própria pessoa que rezou de forma altruísta, intercedendo pelo seu amigo, pelo seu companheiro. Quando alguém está em apuros com tipo de dificuldade que for, se é doença ou outra situação, nos diz o Talmud, existe esse costume também no judaísmo, Yotzim lebeit akvarot, kedei she'ameitim yevakshu aleinu rachamim. Às vezes se vai até o cemitério, principalmente quando no cemitério estão enterrados também tzadikim, pessoas justas, pessoas elevadas, etc., e se reza diante dos túmulos para que os mortos também nos céus intercedam por aquele que precisa da cura ou precisa da ajuda divina, aquele que necessita de misericórdia. Então, esse também é um costume que se vai até o cemitério, como com isso, evocando, pedindo, fazendo com que os mortos também, que as suas almas intercedam nos céus por aquele que necessita de ajuda aqui embaixo. E, finalmente, isso está no Tratado Tanit 16a, e, finalmente, temos uma citação em Brachot 67a, que nos diz Tzarich leodia tzaro berabim, quando uma pessoa está em apuros, talvez é uma doença grave, etc. Às vezes a pessoa prefere deixar isso de forma discreta, mas nos diz o Talmud que quando a pessoa está em apuros, ele deve fazer saber, deve comunicar o público disso,
para que não só ele reze pela sua salvação, mas verabim mevakshim alav rachamim, para que o público, para que muitas pessoas rezem por ele, pedindo piedade, pedindo dos céus misericórdia. E às vezes aquilo que uma reza individual, daquela pessoa que está sofrendo, não consegue fazer e produzir, a reza do público, de diversas pessoas que são mobilizadas, isso consegue produzir um efeito e acaba sendo atendido. Portanto, quando existe essa dificuldade particular, a pessoa não deve guardar apenas para si, mas às vezes se procura se tornar isso público para que muitas pessoas rezem por ela também.